Lucas 12:32 diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vou repetir o texto: não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, alegres, felizes e satisfeitos aqui estamos, porque entendemos que estamos na Tua presença. Não porque este seja o lugar da Tua habitação, porque o Senhor não habita, não mora e nem reside em templos feitos pela mão humana. Mas entendemos que o Senhor está aqui pela Tua promessa, que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, o Senhor estaria ali no meio. E é por isso que temos essa certeza e essa alegria. E visto que o Senhor se faz presente, fale aos nossos corações, alegre as nossas almas, alimente e nos fortaleça com a Tua santa palavra. Este é o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. A Bíblia diz que o inimigo se levantou contra Israel. Israel fica assustado e preocupado. Na época desta guerra que eu te falo, o rei era o rei Acabe. Mas a Bíblia diz que ele se prepara para a guerra, só que ele tem apenas 7.200 soldados. E a história sagrada diz que ele se dispõe diante da batalha como 2 pequenos rebanhos de cabra. E assustado diante da situação, por serem pequenos em número, quantidade inferior, diante de um grande exército que se levantava para lhes afrontar e lhes destruir. Se eu posso analisar essa palavra e aplicar no contexto presente, muitas das vezes é o que nós enfrentamos. Lutas grandes. E quando nós olhamos para a luta e olhamos para nós mesmos, nos sentimos extremamente fracos, pequenos, inferiores diante da batalha, do problema e da tempestade. Só que na verdade, este é o grande equívoco que nós cometemos, porque eu aprendi, e não é jargão de pregador ou palavras decoradas de pregador, quando alguém diz assim: não diga para o seu Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Então, obviamente que nós enfrentamos situações adversas, complicadas, que assustam e preocupam. E não foi diferente com o rei Acabe neste momento, porque ele vê o exército que vem com força, vem com número extremo, vem com grande preparo, e ele tem apenas 7.232 soldados para enfrentar o imenso exército. Se dividem o seu exército em 2 pequenos rebanhos, diante da grandeza do inimigo, mas a Bíblia diz que indo eles para a batalha, indo eles para a peleja, Deus lhes dá vitória, porque quando é Deus que está na frente do processo, da luta, não importa o tamanho do problema, o tamanho da luta, o tamanho da prova, a quantidade de soldados que formam o exército inimigo, isso não faz diferença diante de Deus, faz diferença diante de mim, diante do senhor, do médico que se assusta com a enfermidade, do advogado que se assusta com o tamanho da causa, e de tantas outras autoridades preparadas na terra, mas que quando olham para a dificuldade, se sentem impotentes, incapazes e insuficientes pelo tamanho da luta, do problema e da dificuldade que se levanta. Porém, eu lhe afirmo sem titubear nas minhas palavras,
nunca haverá um problema que preocupe Deus, nunca haverá um problema que assuste Deus, nunca haverá um problema que diminua a grandeza de Deus. E isso eu falo no contexto geral: lutas, problemas, dificuldades, enfermidades, porta fechada, seja qual for o problema, a luta de qual ordem ela seja, nunca será algo que venha preocupar Deus, tirar o sono de Deus ou deixar Deus abalado, porque não existe problema nem luta que Deus não possa resolver ou vencer. Louvado seja Deus. E vencendo eles esta batalha, a Bíblia diz que o inimigo foge, aleluia, envergonhado, humilhado, cabisbaixo. E chegando eles na sua terra, no seu país de origem, eles fazem uma reunião. E na reunião, alguém usa o seguinte termo, a seguinte explicação: nós só perdemos a luta para eles porque o Deus dele é Deus dos montes, e nós fomos enfrentá-los nos montes. E lá no monte não tem como nós vencermos, porque o Deus dele habita nos montes. Mas se nós criarmos uma estratégia, criarmos uma cilada, uma armadilha, um chamariz, e pudermos atraí-los para o vale, para o sopé do monte, para a parte inferior do monte, com certeza nós iremos vencer, porque no pé do monte o Deus deles não tem poder, no pé do monte o Deus dele não pode operar, no vale o Deus dele é fraco, no vale o Deus dele é impotente, no vale o Deus dele é insuficiente, não consegue vencer a batalha. Aí a Bíblia diz que eles se prepararam, fizeram uma nova convocação, arregimentaram um novo exército maior, mais forte e mais poderoso. E depois de 12 meses, um ano, eles decidiram voltar e enfrentar novamente o povo de Deus, confiantes que iriam vencer, porque iriam atraí-los para o vale, e no vale Deus ficaria impotente, de mãos atadas, sem poder agir nem operar. Mas para não perder tempo na reflexão, eles desceram do monte e vieram lutar com o inimigo no vale. E como da primeira vez que o inimigo foi derrotado, da segunda vez não foi diferente, foi derrotado também, porque o Deus desta igreja não é apenas Deus dos montes. Sim, ele é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales, é Deus do alto, mas também é Deus embaixo, é Deus no sol, também é Deus na lua, na terra, no mar e em todo o universo. Ele é Deus. Não pense o senhor ou imagine a senhora que esta causa ele pode resolver, mas esta ele não pode. Essa enfermidade ele pode curar, mas esta ela não pode. Essa porta ele pode abrir, mas esta ele não pode. Não tem porta, não tem enfermidade, não tem doença, não tem luta, não tem peleja. Está escrito na santa palavra que quando ele entra na guerra, ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e ainda diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Mas parece-me que Lucas está parafraseando aquilo que aconteceu na época de Israel, do rei Acabe, quando tiveram que enfrentar o inimigo. E aqui ele escreve dizendo: não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Glória a Deus. Veja, eu quero entrar aqui em um contexto revelando que quando o povo está no deserto, estão prestes a entrar na terra prometida, caminharam já, quem sabe, eu não lembro com certeza, uns 40 dias, e estavam às portas de Canaã. Mas antes de entrarem em Canaã, a Bíblia diz que Moisés reuniu todas as tribos, e de cada tribo ele chamou um representante, um príncipe, e os enviou para a terra de Canaã, para que eles viessem olhar.
investigar a terra, conhecer a terra, ver o que tinha de bom, o que tinha de ruim, ver se tinha fruta, se não tinha, como era e como não era a terra, ver o seu povo, as suas cidades muralhas, as suas estratégias de guerra, como era e como não era. E a Bíblia diz que eles foram, e depois de alguns dias eles voltaram. A Bíblia diz que eles voltaram, e no retorno deles, para trazer um cacho de uva, era necessário que 2 homens fizesse uma haste de madeira e colocasse nos ombros para poder trazer um cacho de uva. Pastor, essa uva era do tamanho de uma melancia, não era não? Era do tamanho de uma abóbora, não era? Não, a uva não era grande, mano. Não era a uva que era do tamanho de um coco, não era nada disso. É porque o cacho colocava tanta uva, mas tinha tanta uva no cacho, que era necessário 2 homens para carregar o cacho. Não era uva, apesar de que eu já vi reportagem de que alguém arrancou uma macaxeira de quase ou mais de 2 metros de tamanho. Então, se hoje aqui no Brasil, na terra, aleluia, do nosso amado Brasil, chega a ter uma macaxeira de mais de 2 metros, imagina lá, na terra prometida que mana leite e mel. Então eles trouxeram o relato e disseram para Moisés: Moisés, o que Deus falara, o que tu nos falara, de fato é verídico, é verdadeiro. A terra de fato mana leite e mel, é produtiva. O negócio lá é maravilhoso, tudo que você planta dá, Moisés. E lá o negócio é com força. Olha o cacho de uva que a gente trouxe aqui. E foi porque caiu um bocado pelo caminho, a gente também chupou um monte que estava com fome. Se tivesse trazido todo, talvez nem aguentar chegar ao tamanho do cacho de uva. E o povo viera para olhar a prova, louvado seja Deus, de como era a terra, a prova do que produzia a terra. De fato, Moisés, a terra é algo extraordinário, é algo maravilhoso, enche os nossos olhos. Só que tem um porém, Moisés: o povo que habita na terra são povo, aleluia, de grande estatura, são povo alto, forte. E nós fizemos uma análise, olhando para eles e olhando para nós percebemos, Moisés, que não temos força ou capacidade para vencê-los ou destruí-los. Na verdade, não tem como nós conquistar aquela terra. Tudo bem, a terra é boa, é bela, é produtiva, mas o povo que mora lá, o seu semblante é um semblante de guerra, é um semblante de força, é semblante de guerreiro. Nós parecíamos gafanhotos aos seus olhos, Moisés. Nós parecíamos insetos perante ele, Moisés. E o que aconteceu, vou lhe dizer, Moisés, na verdade tu nos trouxesse para cá, Deus nos mandou vir para cá, mas não tem condições de nós entrarmos na terra. Nós iremos perecer, Moisés. E eu vou te falar um negócio, não está escrito assim, mas eu posso parafrasear sem agredir a Bíblia. É melhor ser escravo vivo do que querer entrar na terra e morrer, Moisés. É melhor ser escravo vivo do que querer conquistar a terra e ser assassinado, Moisés. E tem uma coisa, Moisés, eu acho que nós vamos te apedrejar. Eu acho que está na Bíblia. Quiseram matar Moisés, quiseram apedrejar Moisés, acharam que Moisés tinha criado uma fake news, acharam que Moisés tinha criado uma situação enganosa e o estava conduzindo à morte. Aí a Bíblia diz que de repente alguns deles se juntaram e se formaram um grupo para voltarem para a terra, para irem para o Egito, para voltar para o Egito. Ei, cuidado com o que você vai ouvir de alguém, cuidado com o que alguém vai falar para você, porque pode gerar em você um desejo de voltar para o Egito, um desejo de voltar a ser escravo. Mas Deus, aleluia, que é Senhor e soberano, hoje Ele pega na minha mão e também na tua mão e diz: não, eu te tirei para você entrar na terra que mana leite e mel, aleluia. Aí a história diz que de repente Deus trovejou no lugar, teve gente que morreu, foi um desadouro. Aí de repente eles se arrependeram e caíram nos pés de Moisés e pediram perdão ao Senhor. Aí Deus lá na eternidade disse assim: olha, Moisés, dos de 20 anos para cima, nenhum deles vai entrar na terra prometida, nenhum deles vai ter direito
a entrar na terra. Por esta razão, senhoras e senhores, prestem bem atenção, eles já estavam prestes a entrar na terra, mas de repente murmuraram, reclamaram, não acreditaram, não creram no poder de Deus, se apequenaram diante do problema, se colocaram como derrotados diante da situação, pensando eles que a vitória dependia da força deles, da capacidade deles, do tamanho deles, da grandeza deles. Não, nunca queira vencer o adversário, nunca queira vencer o inimigo ou o problema, aleluia, confiando no seu braço, confiando na sua força ou na força de outrem, porque assim sendo, a derrota já está decretada. Mas a partir do momento que você entender que a sua vitória, a sua bênção, o seu milagre não depende da terra, não depende do homem, não depende de baixo, mas depende de cima, depende do Senhor, depende do Criador. Pode ser que todo mundo esteja olhando, esteja certo e dizendo: vai morrer, vai perecer, vai se acabar, vai bater as botas, não dou mais um mês, não dou mais 15 dias, não dou mais 6 meses, não dou mais um ano, daqui uma semana está acabada e destruída. Mas de repente vai passar 6 meses, vai passar 15 dias, vai passar um ano, vai passar 5, vão passar 10, vão passar 15, vão passar 20, e você lá de pé, e alguém vai olhar assustado, espantado, de olhos arregalados, boca aberta, língua de fora, queixo caído, e vai indagar: mas como é que ela está de pé? Como é que ele está de pé? Eu pensei que ia cair no mundo, se desviar, eu pensei que ia usar droga, ia beber cachaça, ia virar prostituta, ia fazer toda a sorte de miséria. Vai não, foi não. Por quê? Porque ela tem um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ela tem um Deus que é grande, ela tem um Deus que abre porta, que fecha porta, ela tem um Deus que expulsa Zé Pilintra, tranca rua, enche caveira, bombagira, 7 garranchos, facada. Tem um Deus que é grande e não perde a peleja, nem perde a batalha. Ei, Deus revela na noite desse dia para a igreja que tem uma bênção já reservada, já preparada para a sua igreja, aleluia, para o seu povo. Mas de repente no meio do povo vai ter alguém que não vai acreditar no milagre, não vai acreditar na proposta de Deus, não vai acreditar na providência de Deus, e por esta razão vai desanimar, vai murmurar, vai reclamar, vai desacreditar. E desacreditando, o Eterno vai desfazer o projeto, o Eterno vai desmanchar o plano e o objetivo. Mas de repente a Bíblia diz que dos 12, 10 reclamaram e murmuraram e disseram que não tinha como eles entrarem na terra prometida, que era impossível para eles tomar posse da terra. Mas aí a Bíblia diz que pulou 2, aleluia, o Oséias, também conhecido como Josué, e o Caleb, e os 2 pularam no meio da congregação e do povo e disseram: não, se nós formos fiéis, se nós formos obedientes, se nós formos tementes, se andarmos na presença do Criador, se temermos e obedecermos a sua palavra, se buscarmos a santidade e a reverência, se fizermos aquilo que ele determinar e ordenar, e andarmos firmes, aprumado e alinhado na sua linha, não vai ter gigante na terra dos cananeus, não vai ter exército na terra dos cananeus, não terá Jericó murada que impeça, não terá, aleluia, inimigo, não terá força que impeça, porque a vitória não vem do homem, a vitória vem de Deus, a vitória não é de baixo, a vitória vem de cima. Aquele que prometeu é fiel para me dar e para te dar vitória, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu. Ei, não é o homem que vai operar, é Deus que vai operar. Não é o médico que vai operar, é Deus que vai operar. Não é o delegado que vai operar, é Deus que vai operar. Não é a ciência que vai operar, é Deus que vai operar. Não é a matemática que vai operar, é Deus que vai operar. Não é, aleluia, a filosofia que vai operar, é Deus que vai operar. Não é o dinheiro que vai operar, é Deus que vai operar. Não é a influência, os status que vai operar, é Deus que vai operar.
aleluia. Então quando é Deus que decide quebrar a porta de bronze, despedaçar os ferrolhos de ferro e aplanar os caminhos tortuosos, se Satanás se levantar, ele faz. Se não se levantar, faz do mesmo jeito. Se ele gostar, Deus faz. Se não gostar, Deus faz do mesmo jeito. Então se prepara, porque o teu Deus que está no trono e tem todo o poder nos céus e na terra, se tu andar na presença e guardar a palavra, ele vai te dar vitória, vai. Aleluia. Por isso o evangelista dizia: não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. É do agrado do Senhor, é do agrado de Deus, é da vontade do Eterno, é da vontade do Criador. Deus já determinou na eternidade, Deus já decretou e assinou na eternidade, e Ele se compraz em te abençoar, em te dar vitória. Não temais, ó pequeno rebanho, porque ao vosso Pai agradou, aleluia, dar-vos o reino. Então descanse, meu irmão, descanse, minha irmã, durma em paz, durma tranquilo, se alimente sossegado, coma com força e com vontade, porque você tem um Deus que é grande, é fiel e é poderoso. E tudo o que acontece, o bom ou o mal, aquilo que te alegra ou até mesmo te entristece, foi Ele que determinou. E como Ele sabe todas as coisas, nós iremos louvá-lo e exaltá-lo em todas as circunstâncias ou situações, porque Ele sabe o que faz e como trabalhar. Talvez você já se preocupou, já assustou, já se questionou, já reclamou, já fez tantas indagações e de repente a resposta não veio, mas a resposta está vindo na noite desse dia. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. E Ele é aquele que trabalha desde a antiguidade, está na Santa Bíblia, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, se você tem esperado em Deus, Deus tem trabalhado para te dar vitória. Mas lembre-se que o trabalhar de Deus é diferente do meu e do seu. Também está escrito na Bíblia, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor, nem os meus pensamentos os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais elevados que a terra, assim são os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os teus pensamentos. Então descansa, sossega, alivia o coração, porque Deus é Deus e ainda está no controle de todo o universo, do céu e da terra, da minha vida, da tua vida, da igreja, da família. Ele é o Senhor que manda e comanda, porque Ele é rei, está entronizado e ainda controla tudo, e é Deus dos séculos ou pelos séculos dos séculos. Aleluia. Glória a Deus. Mas não tema, ó pequeno rebanho, porque é do agrado de vosso Pai te dar o reino. Aleluia. Concluo a minha fala só lembrando dos fatos bíblicos. O disto é quando vai conversar com o Assuero, o Assuero, e ele diz, estende-lhe o cetro e diz: que tu queres, minha rainha? Pode pedir, até metade do reino eu te dou. Quando Herodes está celebrando o seu aniversário e a filha de Salomé entra e dança na sua presença, e a dança lhe agrada, ele fala diante dos grandes e dos nobres: gostei da sua dança, pode pedir o que quiser que eu vou te dar, até metade do reino eu te dou. Se o homem da terra
pode dar a metade do reino, imagina Deus. Só que Deus não dá metade. Não está dizendo aqui que ele vai dar metade. Não temos um pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou, não foi dar a metade, mas foi dar-vos o reino, aleluia. Então descansa, porque o meu Deus e o teu Deus está trabalhando para me dar e para te dar o reino, a vitória, a bênção, o milagre. Então se ele está disposto a dar o reino, imagina a cura, imagina o milagre, imagina a vitória, imagina o conforto, imagina o consolo, imagina o batismo, imagina o renovo, imagina a unção, imagina o poder, imagina o dom, imagina o talento. Então adora, glorifica, porque é do agrado do vosso Pai te dá o reino. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza, e que Deus continue a vos abençoar plenamente em Cristo Jesus.